Seja muito bem-vindo a mais um encontro com uma palavra. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 5 de Mateus. Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essas são 7 das 8 bem-aventuranças de Jesus com as quais ele iniciou o Sermão da Montanha, o ensino que nós chamamos aí como esse ensino do primeiro retiro cristão. Esse ensino foi dado durante esse retiro que Jesus organizou para recrutar os discípulos que fariam parte da sua solução e resposta para os problemas das multidões junto ao mar da Galileia. Jesus ministrou, talvez, para milhares de pessoas no sopé da montanha e depois organizou este retiro no alto da montanha. Daquela multidão, Jesus convidou alguns para juntarem-se a ele neste retiro. O objetivo do ensino dado em Mateus capítulos 5, 6 e 7, como já vimos, foi mostrar aos discípulos convidados como eles poderiam ser sal da terra e luz do mundo, a solução e a resposta de Jesus para os problemas inimagináveis de toda aquela gente. Aquela multidão representa o mundo com todos os seus problemas. E os que se reuniram com Jesus no primeiro retiro cristão representam a solução e a resposta de Jesus para os problemas do mundo. Fizemos algumas observações sobre as bem-aventuranças com as quais Jesus começou este ensino. As 4 primeiras bem-aventuranças se referem a 4 atitudes de vir para Jesus, estar em alinhamento com Ele e ter a atitude certa para com Jesus e conosco mesmos. A 5ª bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, implica em ser cheio do amor incondicional de Deus por este mundo ferido e perdido. As 4 últimas bem-aventuranças representam as atitudes de ir para Jesus. Se você vai ser misericordioso e um canal do amor incondicional de Deus, para quem esse amor vai ser dirigido? Como você pode ver, isso nos leva a descer a montanha e voltar para as multidões. Quando você ama com o coração puro. Eis a 6ª bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. A 7ª bem-aventurança também tem a ver com uma atitude que deve ser expressa no meio do povo e dos seus problemas. Bem-aventurados os pacificadores. Este será o enfoque do estudo de hoje. Também já comentamos que as bem-aventuranças vêm em pares. Bem-aventurados os pobres em espírito, que choram porque são pobres em espírito. Essas duas vêm juntas. Bem-aventurados os mansos e humildes, e que depois que aceitam o cabresto e o jugo de Jesus sobre suas vidas, têm fome e sede pelo que é justo, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Eles têm fome e sede de conhecer o que o Senhor quer que eles façam, e o Senhor os enche disso. Depois eles se tornam misericordiosos, um canal do amor incondicional de Deus. E quando expressam o amor incondicional de Deus para os perdidos e feridos deste mundo, fazem-no com um coração puro, um coração cateterizado de todo pecado e egoísmo e de razões escusas. A promessa é que aqueles que amam com o coração puro verão a Deus, ou seja, verão a obra de Deus sendo feita através deles, verão Deus manifestando o seu amor através deles. A 7ª bem-aventurança é: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados são os agentes da reconciliação de Deus. Reconciliação, esta é uma das palavras fortes do Evangelho. Paulo fala sobre reconciliação em suas cartas e uma das passagens mais importantes é a de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13. Nesta passagem, Paulo se defende da acusação de que era louco. Jesus recebeu a mesma acusação. Disseram a Jesus que ele estava fora dele mesmo. A palavra grega usada foi excêntrico. Paulo também foi acusado de ser excêntrico.
Todos têm um centro em torno do qual suas vidas giram. Paulo e Jesus foram acusados de terem centros diferentes em suas vidas, de serem excêntricos. Paulo se defendeu em 2 Coríntios, dizendo mais ou menos o seguinte: existem evidências contra mim que me acusam. Vocês estão certos. Eu sou excêntrico e estou fora dos padrões. Realmente eu tenho outro centro em torno do qual minha vida existe. Durante anos vivi em torno de mim mesmo, acreditando na minha própria justiça. Minha vida girava em torno do meu eu. Mas quando eu me encontrei com Jesus Cristo na estrada de Damasco, minha vida passou a ter outro centro. Agora minha vida gira em torno de Cristo. Paulo usa as expressões por Cristo, em Cristo, para Cristo e através de Cristo. Ele disse que se defendeu não porque precisasse, mas por causa daqueles que se orgulhavam do que se podia ver e não do que estava no coração. Paulo se defendeu em 2 Coríntios 5, 13 a 17, dizendo: se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A partir daí, Paulo fala em reconciliação. Ouça com atenção do versículo 18 até o versículo 2 do capítulo 6. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Poderíamos encaixar esta passagem de 2 Coríntios muito bem com a passagem das bem-aventuranças, quando Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. O que Jesus disse também pode ser assim expresso: bem-aventurados os reconciliadores, os ministros da reconciliação. No capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo conta que quando Jesus Cristo morreu na cruz, Deus estava em Cristo naquele momento reconciliando o mundo com Ele mesmo. Nenhuma acusação havia mais sobre nós, porque todas foram lançadas sobre Cristo. Isaías disse: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, Jesus. Quer dizer que todo o castigo que receberíamos pelos nossos pecados estavam sobre Jesus. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Paulo afirma a mesma coisa quando diz que Cristo morreu naquela cruz, reconciliando Deus com o mundo. Esse é o grande problema abordado pela Bíblia, esse divórcio entre Deus e o homem. Por causa do pecado, Deus alienou-se do homem. Esta é a história do capítulo 3 de Gênesis. São as más notícias. Mas as boas novas do Evangelho são que Deus reconciliou-se com o homem, possibilitando que todos, homens, mulheres, jovens, velhos, se reconciliem com Ele. Isso foi possível através da morte de Jesus Cristo na cruz. Desde que Cristo morreu na cruz, deixou de haver acusação dos nossos pecados e tornou-se possível a reconciliação de Deus com o mundo. Esse foi o milagre que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. Paulo estava alienado de Deus. Ele estava longe da reconciliação com Deus. Ele não era um com Deus quando ia de cidade em cidade perseguindo e levando para serem mortos os primeiros membros da igreja. Mas, quando Paulo se encontrou com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele se reconciliou com Deus. Ele experimentou o milagre da reconciliação
e recebeu também um chamado. Ele foi comissionado para ser um ministro da reconciliação. Ele recebeu uma mensagem que deveria anunciar a mensagem da reconciliação. A partir do momento em que Paulo experimentou o milagre da reconciliação na estrada de Damasco e recebeu a mensagem e o ministério da reconciliação, ele não parou de pregar. Reconciliai-vos com Deus. Creiam que Deus se reconciliou com vocês e que vocês podem se reconciliar com Ele. Este era o Evangelho e a mensagem que Paulo pregava. Este era o seu ministério e o milagre que ele mesmo tinha experimentado. É exatamente isso que Jesus está falando no versículo 9 de Mateus 5, quando ensina a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Mais uma vez, Jesus está dizendo, olhem lá para baixo. Estão vendo toda aquela gente com todos os tipos de problemas? Esta é mais uma razão porque eles têm tantos problemas. Eles estão alienados de Deus, não estão reconciliados. Existe um divórcio entre eles e Deus. Eles nunca ouviram as boas novas de que Deus anulou o divórcio e que basta crer. Esta era a mensagem do que Deus ia fazer quando Cristo morresse na cruz. Nós estamos do lado de cá da cruz, portanto, para nós as boas novas são que Deus reconciliou o mundo com Ele mesmo, incluindo você. Você crê nas boas novas de paz com Deus? Você já experimentou sua reconciliação pessoal com Ele? Bem-aventurados os pacificadores. Significa bem-aventurados os ministros da reconciliação. Você já entendeu que o Evangelho de Jesus Cristo é boas novas e não más notícias? Da maneira como alguns pregam o Evangelho, parece que ele é uma má notícia. Algumas pessoas dizem praticamente, já ouviu quais são as más notícias? Você vai queimar no inferno para sempre. Isso é notícia ruim, mas o Evangelho é notícia boa. As boas novas de reconciliação. As boas novas são que você não vai mais para o inferno, porque Jesus Cristo já foi e voltou do inferno por você. Todos os seus pecados foram lançados sobre ele e não pesam mais contra você. Você não precisa ir para o inferno porque você pode se reconciliar com Deus agora mesmo. Deus já se reconciliou com você. Já faz 2000 anos que ele se reconciliou com você. Você crê nisso? Pense nessas palavras. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.